Sejam muito bem-vindos ao Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, o seu canal de confiança para acompanhar tudo sobre o Cruzeiro de perto, com informações exclusivas, análises detalhadas e aquele suspense que deixa qualquer torcedor grudado até o último minuto. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje temos notícias que podem mexer profundamente com o futuro da Raposa e da sua temporada. A última rodada do Brasileirão foi, sem dúvida, uma verdadeira montanha-russa de emoções para os torcedores cruzeirenses. No domingo, 5 de outubro de 2025, o Cruzeiro enfrentou o Sport no Mineirão em um jogo que, ao olhar da tabela, parecia ser uma oportunidade clara de vencer e encostar nos líderes Palmeiras e Flamengo. No entanto, o resultado final foi um empate por 1-1, que deixou a torcida frustrada, mas ao mesmo tempo gerou inúmeras análises e especulações nos bastidores. O ponto central que chamou a atenção foi a atuação do atacante Gabigol, que começou como titular devido à suspensão do artilheiro Caio Jorge. Ele marcou o gol do Cruzeiro, atuou os 90 minutos e, ao fim da partida, deixou claro seu desejo de ganhar mais oportunidades e se tornar uma peça mais protagonista na equipe. Falar que eu quero ser titular é chover no molhado. Mas é claro que quero jogar mais e ter oportunidades. Afinal, quando entro, faço gols e ajudo a equipe, disse Gabi. Essas palavras, simples à primeira vista, têm potencial de gerar uma verdadeira revolução dentro do time, já que mostram que o atacante não está satisfeito em ser apenas uma opção de banco, mas quer assumir responsabilidades decisivas. Além disso, o desempenho do time foi afetado por questões físicas. A equipe celeste vinha de um confronto extenuante contra o Flamengo, no Maracanã, apenas 2 dias antes, e isso claramente impactou o rendimento dentro de campo. O Cruzeiro teve domínio do jogo no primeiro tempo, criando inúmeras chances, mas faltou eficiência na finalização e precisão no último passe. Mesmo com maior posse de bola e volume de jogo, o time não conseguiu transformar oportunidades em gols, permitindo que o Sport, apesar de estar na lanterna, conseguisse equilibrar a partida e arrancar um ponto do Mineirão. Outro fator que aumentou o drama foi a situação de alguns jogadores-chave. Matheus Henrique precisou deixar o campo aos 15 minutos, chorando devido a dores na costela, após meses de recuperação de uma lesão no joelho. Christian entrou para substituí-lo, mas acabou substituído aos 33 minutos do segundo tempo por fadiga, principalmente no tendão de Aquiles, que já vinha limitando sua performance. Sinisterra, que se recuperou de um estiramento na coxa direita, entrou no intervalo, mas apresentou falta de ritmo e deixou o gramado com dores ao final do jogo. Essas situações refletem claramente o desgaste físico da equipe, que lutou para manter o padrão mesmo sob forte pressão. O empate fez o Cruzeiro continuar na terceira colocação com 52 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo lideram com 55, ambos com um ponto a mais que o Celeste, mas com menos jogos disputados. Ou seja, cada ponto se torna vital nessa reta final do Brasileirão, e o time precisa equilibrar esforços físicos, lesões e rendimento técnico para não perder contato com os líderes. O técnico Leonardo Jardim, embora ainda não tenha comentado sobre críticas específicas neste ponto, já indicou que o cansaço acumulado foi um fator determinante para o resultado. A sequência de jogos em curto espaço de tempo, somada a suspensões e lesões, obrigou o treinador a promover alterações forçadas na equipe, o que impactou diretamente o equilíbrio do time em campo. A falta de ritmo de alguns jogadores que entraram e o esforço extra dos titulares criaram um cenário desafiador, tornando o empate inevitável diante de um Sport que, mesmo na lanterna, soube aproveitar as oportunidades e explorar momentos de desorganização da defesa cruzeirense. Além do desgaste físico, o Cruzeiro também precisou lidar com situações inesperadas durante a partida. O gol sofrido veio de um erro defensivo pouco comum, um lançamento longo que pegou a equipe de surpresa e mostrou que, apesar do domínio em campo, pequenos vacilos podem ser decisivos. Leonardo Jardim destacou que a equipe tentou se reorganizar ofensivamente no segundo tempo, mas o risco de expor a defesa para buscar a vitória acabou criando um equilíbrio de ação e reação que favoreceu o adversário em momentos específicos. Toda essa análise cria um cenário de tensão e expectativa para os próximos jogos. O Cruzeiro terá que gerenciar o desgaste físico, recuperar jogadores importantes e, ao mesmo tempo, manter a mentalidade vencedora. A torcida, por sua vez, acompanha ansiosa, ciente de que cada detalhe faz diferença nesta reta final do Brasileirão. Agora, vamos detalhar como Jardim reagiu às críticas da torcida, qual é a estratégia do clube para lidar com esse desgaste, claro, como Gabigol pode se tornar a peça decisiva que pode transformar o Cruzeiro em um verdadeiro candidato ao título. Mas antes disso, reforçamos, se ainda não se inscreveu no Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, faça isso agora e ative o sininho, porque você não vai querer perder as próximas revelações sobre o futuro da Raposa nesta temporada. Dando sequência à análise da rodada, chegamos ao ponto central que tem gerado debates acalorados entre torcedores e especialistas:
a postura do técnico Leonardo Jardim após o empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Sport. Enquanto parte da torcida ficou frustrada com o resultado, Jardim assumiu o papel de defensor do seu elenco e apontou com clareza o que considera o verdadeiro culpado pelo empate: o cansaço acumulado da equipe. Segundo Jardim, a sequência de jogos extenuante, aliada às ausências de jogadores titulares por suspensão e às lesões recentes, foi determinante para que o Cruzeiro não conseguisse traduzir em gols o domínio que teve no primeiro tempo. Com certeza, o jogo com o Flamengo teve impacto. Perdemos 4 titulares por suspensão e, logo aos 10 minutos, Matheus Henrique teve que sair por lesão. Isso desequilibrou a equipe fisicamente e acabou influenciando o resultado, afirmou o técnico. Ele enfatizou que, embora a equipe tenha criado inúmeras oportunidades e apresentado maior posse de bola, o desgaste físico interferiu diretamente na precisão nos passes e na finalização. Christian, que entrou para substituir Matheus Henrique, teve de ser substituído novamente devido à fadiga no tendão de Aquiles, e Sinisterra, que havia se recuperado de um estiramento na coxa direita, demonstrou falta de ritmo durante toda a partida. Aquela bola que não entrou não é falta de qualidade, é falta de ritmo. São jogadores que têm jogado menos e não conseguiram se impor ao nível dos que normalmente jogam, disse Jardim, deixando claro que o empate não se deveu a falhas técnicas ou individuais, mas ao desgaste físico. Além disso, o treinador ressaltou a dificuldade de administrar o elenco em um calendário apertado. A equipe precisou disputar 2 jogos de alta intensidade em apenas 3 dias, um contra o Flamengo no Maracanã e outro contra o Sport no Mineirão. Para Jardim, esse curto intervalo de recuperação foi decisivo. Recuperar-se em 2 dias não é fácil. Por isso, tivemos que fazer alterações forçadas no time, o que impactou diretamente o equilíbrio em campo. Não é apenas questão de qualidade, é questão de capacidade física e ritmo de jogo. Outro ponto importante destacado pelo técnico foi o gol sofrido. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, não houve falha individual grave. O lance ocorreu em um lançamento longo do adversário, algo que o Cruzeiro normalmente consegue controlar com facilidade. Jardim explicou que, no segundo tempo, a equipe precisou se expor mais ofensivamente para buscar a vitória, o que gerou um cenário de ação e reação que beneficiou o Sport em alguns momentos. O Cruzeiro não é um time de jogo bate lá, bate cá. Gosta de jogar num ataque organizado, e no segundo tempo tivemos que abrir mão desse equilíbrio para buscar o resultado, comentou. Diante disso, Jardim também aproveitou para rebater as críticas direcionadas a jogadores que tiveram atuação limitada. Marquinhos, que entrou por poucos minutos, recebeu questionamentos da torcida, mas o treinador foi firme. Marquinhos é um jogador efetivo, que trabalha bem e dá o seu melhor. Ficou 7 ou 8 minutos em campo e seria ele o responsável pelo empate. Não gosto de inventar suspeitas em coisas que não existem. A responsabilidade é do treinador e de mais ninguém. O mesmo raciocínio foi aplicado a Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Sinisterra. Jardim deixou claro que todos estavam comprometidos, mas que o acúmulo de jogos, a falta de ritmo e as lesões limitaram a performance individual e coletiva. Ele reforçou que o foco do clube está em recuperar fisicamente o elenco, garantir que os jogadores-chave voltem ao ritmo ideal e, assim, manter a competitividade na briga pelo topo da tabela. O empate deixou o Cruzeiro com 52 pontos, ainda na terceira colocação, apenas 3 atrás de Palmeiras e Flamengo. Jardim avaliou que, apesar do resultado, o time continua forte na disputa pelo título, e que pequenas melhorias físicas e estratégicas podem transformar o cenário nas próximas rodadas. Ele afirmou que a prioridade é manter a mentalidade vencedora, ajustar o planejamento tático e garantir que jogadores como Gabigol, Caio Jorge e os meias recuperados consigam atuar com intensidade máxima. Além disso, o treinador reforçou que o Cruzeiro tem condições de reagir rapidamente, desde que o elenco consiga equilibrar intensidade física, qualidade técnica e decisões estratégicas. O foco agora é preparar a equipe para o confronto contra o Atlético, no dia 15 de outubro, na Arena MRV, e para as rodadas seguintes, que serão decisivas para a definição do Campeonato Brasileiro. Em resumo, Leonardo Jardim deixou claro que não há espaço para culpar jogadores individualmente e que o empate contra o Sport deve ser visto como um alerta sobre a necessidade de gestão de esforço físico e inteligência tática. Ele rebateu críticas de forma firme, atribuindo o resultado ao desgaste da equipe e ressaltando que o Cruzeiro continua competitivo, determinado e pronto para lutar pelo título até o último minuto. Portanto, torcedor cruzeirense, é hora de ter paciência e confiança. Jardim está no comando, conhece profundamente o elenco e está tomando medidas estratégicas para superar esse momento difícil. A equipe ainda tem muito a mostrar nesta temporada, e o empate diante do Sport pode ser apenas um ponto de aprendizado para que o Cruzeiro volte mais forte e consistente nas próximas partidas.
Não se esqueça de se inscrever no Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, ativar o sininho e deixar nos comentários sua opinião sobre o desempenho da equipe e as declarações de Jardim. Sua participação é fundamental para o canal e para o debate sobre o futuro da Raposa.